Olá, boa noite. Esta é a nossa palestra, o live número 92. Hoje, dia 9 de março do ano 2022. Como nós temos feito todas as quartas-feiras neste horário, nós temos um tema da palestra e depois nós fazemos uma meditação chamada MAP, Movimento Ascensional Planetário. Como foi divulgado, o tema de hoje é o poder da oração com fé, né? Então, nós vamos abordar esse tema porque nós estamos vivendo há anos numa situação planetária crítica, né? No ano de 2020, há 2 anos atrás, começou a pandemia com muito sofrimento, muita dor, né? Muitos óbitos. E recentemente nós temos uma guerra, né? Que embora seja localizada na Ucrânia, na Rússia, ela tem uma dispersão, ela afeta as pessoas de todo o planeta, né? E nessas situações de crise, que transcende a nossa capacidade individual de solução, boa noite, querida irmãzinha, a oração, ela se transforma talvez no único instrumento que nós temos como indivíduos, né, para pedir uma solução, um alento para esta situação crítica que a gente tem vivenciado. A palavra oração, ela vem do latim orare, oratio, que tem um significado de prece, né? Uma súplica, um pedido. E ela não deve ser feita, a oração, a prece, ela não deve ser feita de forma automática. Na realidade, ela é para ser feita partindo do coração, né? Ela pode ser uma prece silenciosa, não há necessidade de ser verbalizada. Como o próprio Mestre Jesus, né, segundo os relatos, a maioria das suas preces eram no estado de espírito e no silêncio, né? Porque quando a gente faz uma prece, mesmo que seja mental, nós estamos criando um campo magnético aqui em volta da cabeça. E esse campo, ele influencia, né? Ele interfere no campo magnético planetário de uma forma proporcional ao poder mental daquela pessoa que está em oração, né? Evidentemente, quanto mais pessoas estiverem reunidas em oração, maior é o efeito catalisador, porque a soma dessas forças, dessas energias, se somam, né? Então, é importante também a gente compreender que a prece não é algo milagroso, né? Ela possui parâmetros, vamos dizer assim, né? Como a gente sempre fala, né, o ser humano, nós somos seres trinos, né? Nós temos 3 cérebros, o cérebro reptiliano, o sistema límbico, que é o emocional do mamífero, e o mental, que é do humano, né, o córtex. E da mesma forma, a nossa alma, que também chama de aura, ou na tradição, na doutrina espírita, chama de perispírito,
ele é composto de 3 campos, 3 campos magnéticos, né, interligados em ressonância, que é chamado de corpo etérico ou duplo etérico, corpo vital, o corpo da vida, corpo das sensações, que é facilmente percebível através da energia das mãos, né? Você fazendo esse movimento, você percebe um campo energético que é o seu corpo etérico. Então nós temos o corpo emocional e o corpo mental. Então esses 3 corpos é o que se chama de alma, né? E é o que encarna. Então esse seria o segundo componente além do nosso corpo físico. Então esse corpo, essa alma encarnada, ela dá vida, energiza, como fosse uma bateria, o nosso corpo físico. Então no estado de vigília, como nós estamos aqui agora, este campo áurico, essa aura, ela está em volta do nosso corpo físico. Quando a gente dorme, ele se retira, né, fica só uma conexão energética, uma ligação, e é por isso que a pessoa não dorme em pé, ela sempre tem que deitar, né? E quando a gente desencarna também corta essa ligação áurica e a gente fica só a nível da alma no plano astral. Mas por essa configuração de consciência trina, o ser humano ele tem uma conexão espiritual, né? Essa conexão tem vários nomes, né? Essa é uma ligação que sai da glândula pineal, que é uma antena, pelo chakra coronário, a uma consciência cósmica, uma consciência divina, chamada no mundo ocidental como eu superior, ou em inglês o self. Então nós temos na realidade 2 identidades, uma identidade humana, que é o ego, que é o que domina a grande maioria da humanidade, né? E nós temos a nossa centelha divina, o eu superior, um ponto espiritual divino, a que o Mestre Jesus se referia como o Pai que está no céu. Essa é a expressão de Jesus. Hoje a gente chama isso o eu superior, né? Essa conexão espiritual ao eu superior é o destino de todo ser humano, né? Que não perderam essa conexão. Uma parte significativa dos humanos perderam essa conexão, né? São chamados anjos caídos, né? Esses seres, a maioria de origem reptiliana, Anunnaki, eles vão ser retirados da atmosfera ou da aura do planeta Terra, né? Quando tiver o retorno do planeta Nibiru, daqui a 1000 anos, por aí ou mais. Então, o ser humano, vamos dizer assim, natural, normal, ele possui o potencial, vamos dizer assim, genuíno dessa conexão espiritual ao seu espírito divino, ao eu superior, né? Só que esta conexão, atualmente, ela é muito rara, vamos dizer assim. Ela atinge mais uma minoria. Não é uma minoria privilegiada, na realidade, porque isso é um direito que todos nós temos. Mas a pessoa, para conseguir essa conexão, primeiro ela tem que saber que existe, porque nós somos seres mentais. Então a nossa capacidade de compreensão, de discernimento intelectual, ela está limitada por
um invólucro, um envelope, vamos dizer assim, que caiba a nossa compreensão. Aquilo que está além da nossa compreensão, a gente tende a rejeitar, tende a dizer que não existe, tende a negar, né? Então, o fato das pessoas não saberem que existe esse aspecto, que ele tem em si essa conexão divina potencial, ela dificulta muito mais essa reconexão, né? Por isso que o termo religião, religare, religar, né? Mas nesse século XXI e outros séculos que estão vindo na era de Aquários, que vai do ano 2000 até o ano 4000, por aí, as vibrações cósmicas das estrelas, principalmente das constelações das Pleiades e da constelação de Aquários, ela está aumentando a vibração e, consequentemente, ela está potencializando a nível mental de todos os seres humanos um estado de consciência mais elevado. E isso a gente consegue testemunhar na nossa vida cotidiana com a quantidade de livros espirituais que existem, né? Livros religiosos que existem. Então, este é um sinal desta nova era, né? As próprias crianças que estão nascendo, elas já nascem praticamente com os olhos abertos, são precoces, crianças muito sábias, né? Eu tenho tratado algumas crianças com questões pessoais e eu fico admirado, né, com a sabedoria de crianças tão novas, com tipo 9 anos de idade, é uma alma velha num corpinho jovem, né? Então, nós estamos em um momento planetário muito importante para a expansão da consciência de grandes parcelas da humanidade, né? E deve afetar mais o mundo, a humanidade ocidental, porque a humanidade ocidental ela foi bloqueada na sua compreensão da realidade por conta de religiões, né? Então, as religiões ditas cristãs, as maiores, tipo os pentecostais, católicos, etc., protestantes, eles não sabem, por exemplo, sobre a questão da reencarnação, que é uma lei da natureza, né? Uma lei divina. Então, a pessoa que não sabe e acredita que não existe, por conta de uma fé, uma crença religiosa, ela vai ter muita dificuldade em compreender um mundo transcendente, além de um período, sendo generoso, de vida física encarnada de 100 anos, né, por exemplo. Então, à medida que a pessoa vai desenvolvendo o seu lado de conhecimento intelectual, ela dá um grande passo para vivenciar uma experiência espiritual ou mística, né? Então, as energias que nós estamos recebendo das estrelas, né, elas nos carregam, nos levam para esse despertar da consciência, né? Esse é um aspecto. Outro aspecto muito importante, que está muito bem esclarecido, claro, no livro Apocalipse, é o último livro do Novo Testamento cristão, que quando eu estava na Rússia, no meu retiro espiritual lá na prisão, eu recebi muitos insights e escrevi praticamente um novo livro, que é decodificando, numa linguagem moderna, aquela simbologia do livro Apocalipse, né? Então, este é um dos propósitos para este ano, que a gente publicar este livro, né? Então, no livro Apocalipse, fala abertura dos selos, né? Então, nessa abertura dos selos, os 4 primeiros selos são chamados os 4 cavaleiros do Apocalipse.
que são, né? O primeiro é um cavalo branco, que eu até mencionei na última palestra. Um cavalo branco e um homem com um arco. E traz uma coroa, né? Então, essa coroa significa o sol, e o homem com um arco não tem flecha, né? Que a flecha significa guerra, sangue, né? O arco é um impulsionador, um catalisador, né? De impulsionar algo para frente, né? Que seria a flecha. Então, este primeiro cavalo branco, que significa uma coisa positiva, é a consciência crística que foi implementada a partir da vinda do Mestre Jesus há 2000 anos atrás. Depois tem o cavalo preto, que é o cavalo e o homem como uma balança, e as coisas estão muito caras, é a fome, simboliza a fome. Então a gente vive num planeta de fome. Não é interessante que existe fome, não é porque falta alimentos, é porque ela está mal distribuída, né? Existe uma quantidade enorme de comida sobrando, jogando fora, e outras pessoas passando fome, como na África, em alguns lugares da Ásia, e aqui mesmo na América Latina, e aqui no Brasil também, especialmente. Existe um outro cavalo, que é um cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra, com uma flecha, né? O vermelho simboliza o sangue, e a flecha significa a arma, né? E tem um quarto cavalo, que é o cavalo amarelo ou o cavalo invisível, que ele traz fome, guerra e pestes, doenças, né? Então, eu diria que nós estamos vivenciando, testemunhando esse momento planetário do cavalo invisível, né? Porque nós temos fome, temos guerra e temos a Covid, né, que é uma peste invisível, né, aos nossos olhos. Por que existe, fazendo um parêntese, né, Jesus disse que não cai um cabelo da nossa cabeça, um fio de cabelo, que não seja pela vontade do Pai que está no céu, a vontade divina, as leis divinas, né? Então, a gente fazendo uma analogia dessa magnitude, quer dizer, olha, se um cabelo simbólico, né? Qualquer coisa que acontece é por causa das permissão de acordo com as leis divinas, então você imagina uma guerra, né? Que afeta milhões de pessoas, que afeta, ou uma pandemia como o Covid, afeta também milhões de pessoas, né? Por que isso é permitido, né? Isso faz parte do processo de purificação da Terra e da sua humanidade. Porque as pessoas tendem a se sentir separados da Terra, né? Eles enxergam a Terra, a grande maioria, como uma coisa que pode ser destruída, estuprada, né? Abusada. Então não tem aquele conhecimento ancestral que os povos nativos tinham, né? Da mãe terra, da mãe Gaia, de Pachamama, né? De uma consciência. Na realidade, um planeta é uma consciência, o Sol é uma consciência. Todos os corpos solares, todos os astros são consciências, né? A gente perdeu essa consciência da sacralidade do universo. A gente foi condicionado por questões religiosas, que o Deus é separado, e aquela história lá que a gente já comentou e todos sabem, né? Então, esses processos dolorosos, contundentes, né, de guerras, de fome e de pandemias, elas continuarão. E talvez até elas se acentuem mais, fiquem mais agudas. Porque o nível de consciência da humanidade é muito baixo. A gente está vendo que
vamos pegar um exemplo, né, sem entrar em questões políticas. Você veja nessa guerra Rússia-Ucrânia que são pouquíssimos os países que dizem assim, precisam sentar para chegar à paz, né? A paz é algo inevitável. Existe uma lei da tradição Bahá'í, da fé Bahá'í, que é muito linda. É uma religião de muita sabedoria e diz assim, a paz é inevitável. Então, enquanto tiver guerra, está no processo, porque em algum momento tem que chegar à paz, né? Então, vocês vejam, tem centenas de países incentivando a guerra, né? Fornecendo armas, as guerras informacionais, etc. E são poucos os países que dizem assim, pessoal, precisa sentar e, através de acordos diplomáticos, chegar a um estado de paz, né? Porque quem paga a conta é o povo, né? É o povo ucraniano, principalmente, o povo russo, que estão se matando, né? Uns aos outros, são povos irmãos. Então, enquanto a humanidade e a liderança destes países não compreenderem isso, é necessário que haja essas catástrofes, além das catástrofes naturais, das mudanças climáticas, que é uma consequência, um efeito, uma reação da mãe natureza contra o abuso do ser humano, principalmente dos mais evoluídos financeiramente, né? São os maiores predadores. Então, esse processo de expurgo de doenças, ele continuará por algumas gerações. Então, o que sobra para nós mortais é o poder da oração, como um instrumento divino, né? Para que a gente consiga aumentar nossa vibração áurica do nosso campo áurico, da nossa alma, na direção de um nível vibracional mais alto, até a gente se reconectar a nós mesmos, entrar em sintonia com o nosso eu superior, que está acima da dualidade do mundo da vigília e do mundo do plano astral, o mundo da alma, né? Então, em algum momento, os seres humanos vão, com o uso da meditação com fé, ela vai se conectar, ou melhor, reconectar ao seu Pai que está no céu, usando a expressão do Mestre Jesus, né? Ao eu superior. Observe a questão da fé, né? Tem uma parábola de Jesus que uma mulher toca no seu manto, sua túnica, né? E ele pergunta, quem me toca? E a mulher responde que tu me curaste, tu, Jesus, né? E ele disse, não, foi a tua fé. Então vamos entender cientificamente o que significa isso. Existe um livro conhecido, famoso, que eu tenho aqui nessa biblioteca, chamado A Biologia da Crença, de um cientista, biólogo, PhD, Dr. Bruce Lipton. Então, o que ele demonstra cientificamente? Que a nossa biologia, as nossas células, funcionam de acordo com a nossa crença. Por isso que o título é A Biologia da Crença. E a crença está associada à fé, né? Um outro exemplo científico do poder da fé é o efeito placebo, né? Como você sabe, o placebo é um medicamento que não tem nada, ele não tem nenhum princípio ativo. E todos os medicamentos novos, inclusive as vacinas que foram
produzidas recentemente para a Covid, elas são testadas em número de pessoas, por exemplo, 1000 pessoas. Então, normalmente é um teste chamado duplo cego, né? Porque nem o paciente que está recebendo o medicamento e nem quem está inoculando a vacina sabe. Está tudo preservado, as informações no computador, então ela é duplo cego por isso, porque ninguém sabe o que é que está sendo injetado na pessoa. Se é o medicamento que é verdadeiro, que tem um princípio ativo, ou é o placebo, que não tem nada. Mas em ambos os casos, o receptor, o paciente, ele acredita que está recebendo um medicamento válido, né? Então, o que é que acontece? No caso do placebo, para as doenças físicas, né, como uma Covid, um vírus, a melhoria da pessoa é da ordem de 33%, como se fosse um terço, só pelo poder da fé. E o medicamento que tem o princípio ativo, que normalmente traz os efeitos colaterais danosos à saúde, aos órgãos, etc., ele chega a 40%, 50%, 60%. Os medicamentos de ordem psiquiátrica, tipo antidepressivos, ansiolíticos, síndrome de pânico, essas coisas, o placebo funciona mais de 80%, sem nenhum efeito colateral, né? Então, a fé, ela é fundamental no processo de cura. Então, como é que ocorre este processo de despertar o seu sistema imunológico, né? O nosso sistema imunológico, ele é controlado majoritariamente pelo poder da mente, né? O poder da fé, de acreditar no médico. Por exemplo, a pessoa, normalmente ele vai fazer uma cirurgia, alguma coisa assim mais impactante, invasiva, com um médico que ele confia, que ele tem fé naquele médico. É natural isso, né? Existe também um negócio chamado efeito nocebo. O efeito nocebo, ele é pouco conhecido, mas ele é também muito usado. Então, vou dar um exemplo prático. A pessoa toma um medicamento para pressão cardíaca, por exemplo, né? Hipertensão. E o médico diz, toma isso aí o resto da vida. Eu tenho amigos assim, tomando isso. Eu nunca tomei praticamente nenhum medicamento na minha vida. Então, aí o medicamento sempre funcionou, regulou a pressão e tal. E é bem baratinho. Aí o laboratório cria um novo medicamento, com um novo princípio ativo, ou uma dose mais forte, e o médico, geralmente muito mais caro, né, porque é um lançamento, aí o médico diz, esse medicamento antigo não funciona mais, só que funciona agora é esse. E aí, como o paciente, ele que acredita no médico, e o médico diz que aquilo não funciona mais, o medicamento para de funcionar. Então, isso aí é chamado de efeito nocebo. Então, energeticamente, existe uma conexão entre a mente, o cérebro e a mente, na cabeça, e o coração e a glândula timo, que é a glândula responsável pelo nosso sistema imunológico, pelas nossas defesas naturais, né? Então, no osso externo, nesse osso que fica aqui no centro do peito, são produzidas as células T, também células B de bone, de osso, e ela é ativada pelo poder da fé. Olha, outro exemplo importante, né? É importante os exemplos reais que a gente tem conhecimento, porque isso forma princípios verdadeiros na nossa mente, na nossa consciência, né? Vocês lembram da AIDS, né?
a síndrome da deficiência do sistema imunológico. Há 30 anos atrás, foi um pouco mais, 40 anos atrás, foi descoberta essa síndrome, que era o colapso do sistema imunológico, atribuídos a um vírus, o HIV. Naquela época do vírus, a pessoa que era identificada com HIV, com o vírus, ele estava condenado à morte, né? Então a pessoa sabia que ia morrer, era letal, terminal, e a pessoa rapidamente ia a óbito. Depois foi desenvolvendo outros medicamentos, os coquetéis, que acabam quase que matando a pessoa de efeito colateral. As pessoas começaram a ter uma sobrevida maior, né? Mas o que foi descoberto anos depois, 30 anos depois? Quando desenvolveram os testes de presença do HIV, aí descobriram também que a pessoa era portador do HIV há 30 anos atrás. Só que ele não sabia. Não sabia. Então o vírus não se manifestava. Você vê que a doença, na realidade, ela não é causada pelo vírus. Ela é causada pelo medo mental. Então o que acontece? Se a pessoa que descobriu 30 anos depois que tem o vírus, se ele tiver medo, o sistema imunológico dele cai. E ele vai apresentar os sintomas próprios da síndrome. Síndrome é uma doença que tem vários fatores envolvidos, né? Mas se a pessoa dizer, olha, poxa vida, eu estou há 30 anos com esse vírus e nunca tive nada, então eu não vou ter nada. Pronto, tem uma atitude positiva, né? Então não acontece nada, o vírus não, a síndrome não se manifesta. Um outro exemplo sobre a mesma coisa, a questão da AIDS. As pessoas que estavam em hospitais psiquiátricos, débeis mentais, retardados mentais, que não processavam bem a questão do vírus, eles tinham o vírus, mas não manifestavam a síndrome. Então, voltando à questão da fé, é muito importante que a nossa oração, seja ela lá o que for, né? Seja de crença religiosa, se seja as estrelas, a Jesus, a Buda, não importa, né? E feita com fé, ela eleva a nossa vibração da nossa alma, né? Então, a prece, ela recarrega as nossas baterias espirituais. Eu li esse trechinho hoje em um livro muito interessante que eu estou lendo esses últimos dias, chamado O Livro de Urântia. O livro de Urântia é um livro misterioso, tem mais de 2.000 páginas, que fala sobre o universo, sobre Deus, sobre a vida de Jesus, tantas outras coisas. Então, a oração com fé, ela reenergiza a nossa alma. Então, um outro aspecto importante que foi descoberto é que o coração gera um campo magnético toroidal, foi descoberto pelo Instituto HeartMath, que seria o Instituto Matemática do Coração, né? Um instituto científico lá nos Estados Unidos, na Califórnia, San Diego, demonstra que o coração ativa os neurônios na cabeça. E o coração também foi descoberto que tem neurônios no coração, quer dizer, o coração é um segundo cérebro. Então, a oração, ela não é para ser algo só balbuciado da boca para fora, né? Ela precisa nascer no coração, com fé, com louvor, com esperança, né? Com sinceridade. E aí você eleva a sua vibração. E você elevando a sua vibração, além do benefício que você tem de ativação dos seus chakras, do seu campo energético e da sua consciência,
você também expande essa energia, né? É por isso que as meditações feitas coletivamente, elas têm um poder catalisador, um poder maior, porque a energia é amplificada, né? Então, é por esta razão que os seres de luz que vocês conhecem, que nós trabalhamos na terapia holística Frequências de Luz, que são anjos, né? Numa linguagem religiosa, né? A palavra anjo, ela é pouco conhecida, né? Ela é vista como algo misterioso, místico, mágico, né? Mas não é. A palavra anjo vem do latim angelus, que quer dizer mensageiro, né? A nossa conexão espiritual ao eu superior, ao nosso espírito, a gente pode considerar o nosso eu superior como um anjo particular, né? Porque qual é a característica principal do anjo, do ser de luz, como é chamado hoje, né? Ele está acima do mundo da dualidade, né? O ser humano encarnado, ele está na terceira dimensão, que é o mundo físico, e na quarta dimensão, que é o plano astral, que são mundos de dualidade, de livre-arbítrio. Você faz o que você quiser, a ação é sua, mas tem a reação, ação e reação, né? A lei do karma. Mas o anjo, ele está acima dessa faixa vibracional, deste reino. Então ele está num estado de unidade, né? Então, por exemplo, no estado de unidade espiritual, cósmica, divina, como você quiser chamar, ele só trabalha, só tem a verdade, né? A mentira faz parte da dualidade. O amor que ele irradia é um amor divino, incondicional, não é aquele amor condicionado. Eu gosto da minha família, dos meus filhos, da minha do meu país, etc., né? É um amor que transcende a individualidade, transcende a família, transcende a pátria, né? O país, etc. Tem uma passagem bíblica interessante que Jesus esclarece bem isso, né? Ele estava com seus discípulos e chega a mãe Maria, mãe biológica, com alguns irmãos dele, e o discípulo diz: Jesus, tua mãe está aí com teus irmãos. E ele não foi. Ele disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Porque no nível de consciência de Jesus, ele amava toda a humanidade, como ele também amava, evidentemente, sua mãe e seus irmãos, né? Então, nesses estratos das consciências mais elevadas, desses reinos mais elevados espirituais, que começa na chamada quinta dimensão, os seres angelicais, ou seres de luz, eles estão a serviço, né? Porque essa é uma das razões que nós, humanos, encarnamos, né? Encarnamos a nossa alma para evoluir num planeta perturbado de dualidade, com a humanidade que possui. Então nós estamos aqui num processo evolutivo, pela lei do karma, mas também para manifestar um propósito, né? Então é um propósito a nível da alma. Eu cito o meu exemplo, né? Eu sou um engenheiro eletrônico, né? Se eu não tivesse seguido o propósito, eu estava até hoje como engenheiro eletrônico, né? Mas não foi para isso que eu vim, para esse planeta, né? Isso aí pode ser uma fase da vida da gente. Então, muitas pessoas confundem, né, a profissão, o trabalho, o negócio como o destino dele, né? O propósito da alma. E muitas vezes não é, né? Então,
É muito importante, então, salientar esse aspecto de se praticar diariamente, né, a prece, com fé, com esperança, com adoração naquilo que você acredita, né? Eu, pessoalmente, eu tenho uma grande conexão com o Sol, o nosso Sol físico, né? E a sua consciência, chamada Logos Solar, né? Então, eu vejo o Sol como uma divindade masculina, como Jesus, né? É por isso que a data de nascimento de Jesus é 25 de dezembro. E 25 de dezembro, na realidade, não tem nada a ver com a data de nascimento de Jesus. Tem a ver com a data de nascimento do Sol lá no hemisfério norte, na Itália, Roma, aquela região ali, né? Então, quando eu estava na Rússia, na prisão, eu ficava olhando para o Sol, como um buraquinho lá da grade, né, da janela, e olhava para o Sol como se fosse meu Pai Celestial, né, com muita fé. E isso me trazia um sentimento de alívio, né, de gratidão muito grande, né. Então, a outra coisa que eu posso testemunhar para você, partilhar, é a minha própria experiência, né? Porque quando eu estava na prisão, eu recebi foram a mim direcionadas muitas preces, né? Movimentos de pessoas, em grupos, amigos da minha esposa, meus amigos, alunos de frequências de luz, terapeutas do Brasil e do exterior, né? Então, eu sentia, eu recebia essa carga energética benfazeja, sabe? Apesar da situação dificílima, né, que eu estava, mas a nível da alma, eu sentia paz, sentia amorosidade. Quer dizer, a prece realmente ela ocorre, né? Quando a gente faz ela transmitindo do coração. Como você sabe, existe o processo de telepatia, né, onde você faz uma comunicação mental entre duas pessoas. Isso aí é um outro exemplo prático, né, que pode ser utilizado num processo de uma oração, né? Você pode visualizar a oração que seja tanto para uma outra pessoa como para uma consciência superior que você tenha conexão, que ela está funcionando, né? Um outro exemplo prático, eu gosto de dar exemplos práticos porque desmistifica, né, uma coisa que as pessoas acham que é uma viagem na maionese, né, e não é. Nós temos, como você sabe, né, as terapias holísticas à distância, tratamento à distância, né? Existe o reiki à distância e nós fazemos frequência de luz à distância, né? Então, nesse processo, a gente transmite uma energia de cura para a pessoa, uma energia harmoniosa, né? Uma energia de alta vibração, amorosa, né? E ajuda a harmonizar os chakras e a energia de outra pessoa. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento intelectual até, né, de que aquilo que a gente pensa, e a física quântica aborda bastante esse aspecto, né, porque a nível subatômico, e os campos eletromagnéticos, na realidade, são campos de elétrons, né, subatômico. Então, o princípio básico da física quântica é esse, a nível quântico, subatômico, o observador, que somos nós mesmos, né, interfere. Então, quando a gente faz uma intenção, a gente está interferindo de forma positiva ou de forma negativa, né? Um outro exemplo prático, aquela experiência com a água do Dr. Masaru Emoto, né? Um médico e cientista japonês, que fez experimentos com água. Então vocês viam
tem livros sobre isso, A Mensagem das Águas, onde ele mostra que a água que recebeu, foi abençoada, recebeu palavras amorosas, ela se transforma num belo cristal, né? Depois de congelado. E aquela que recebeu palavrões, ofensas, a água fica uma água escura, disforme, né? Completamente diferente. Então você vê que esses exemplos práticos são para demonstrar o poder da vibração, né? Vibração da verbal, da vibração mental, do poder da sua oração, da sua prece, né? Por que a gente está falando tanto aqui de oração? Porque pela influência religiosa, né, no mundo ocidental cristão, a prece foi utilizada, enquanto que no mundo oriental, né, as pessoas têm o hábito da meditação, né, que é até mais, eu diria, mais eficaz, né, porque na meditação você, como na yoga, né, a palavra yoga significa reconexão, união, né, união a quê? A união do ego com o espírito, com o eu superior. Então, no processo meditativo, você atinge níveis vibracionais da sua alma ou da sua aura muito elevadas, né? Enfim, e isso é uma forma de a gente sair dessa vida monótona, né, do cotidiano da matéria, né? Então é muito importante que a gente tenha esse hábito, crie o hábito de meditação, de oração, com fé, né? E aí vão surgindo as intuições, os insights, né? As revelações, que vem tudo do eu superior, né? Então, na medida que a gente vai nesse processo, isso é um processo, às vezes acontece de repente, mas geralmente é um processo de condicionamento espiritual, né, do jeito que tem condicionamento físico, né? Então agora, alguém aí fez uma pergunta que eu não lembro mais. Melhor se a pessoa tiver fé, com certeza, Neuza, claro. Então, a segunda parte da nossa é a questão da meditação MAP. Está aparecendo uma faixa preta aí para vocês ou não? Pronto, melhorou. Então vamos agora à nossa meditação MAP. MAP significa Movimento Ascensional Planetário. É para ser feito todas as noites, de preferência, antes de dormir, né? Onde você invoca anjos ou seres de luz. São os mesmos seres que a gente usa na terapia frequência de luz. Existem os mantras de invocação, né? O nosso eu superior, ele está disponível, só que a gente precisa colocar a intenção, colocar a oração, colocar o pedido, né? E ele sempre vai mandar uma intuição. Às vezes a gente não recebe porque está bloqueado, mas ele sempre responde, né? E ele não interfere porque respeita o nosso livre-arbítrio aqui embaixo, né? Então, os mantras de invocação, como a gente ensina todas as quartas-feiras, para invocar os seres de luz, os pleiadianos, o mantra é Aloha, como fossem duas palavras. Aloha, 3 vezes. Aloha, Aloha, Aloha. Então, esse mantra, ele que nos ensinou quando que a gente quisesse invocá-los, chamá-los a trabalhar, né? Eles estão a serviço.
o ego quer ser servido, né? Os seres de luz querem servir, né? Como os grandes mestres, são grandes servidores cósmicos. A próxima invocação que você faz é para seres do astral Cherokees, que o mantra é Akita Mani Io, 3 vezes. Akita Mani Io, Akita Mani Io, Akita Mani Io. E os sirianos, que fazem uma limpeza no cérebro reptiliano, removendo medos, traumas, chips, implantes, essas coisas, o mantra é Ia Yuma, como se fosse 2 palavras, 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. Então você se prepara para dormir, toma banho, escova os dentes, faz tudo. Faça as suas preces pessoais, que você acredita e tem fé. E recomendo também a grande invocação, que é uma prece universal, né? Quem não tiver, pode entrar na internet e coloque a grande invocação, que você vai encontrar em todos os idiomas, né? Então, e aí você coloca a sua intenção. O que é a intenção? A intenção é aquilo que você deseja que seja trabalhado. Então, imagina que você tem um problema de ordem física. A doença física, ela é consequência de fraquezas energéticas, kármicas, ou de alimentação, seja lá o que for, de estilo de vida e tal. Então, se você tem um problema físico, a prioridade, evidentemente, é agir a nível físico, se você acha que é o caso, né? Então, esses seres de luz vão trabalhar sempre a nível energético, enquanto você está dormindo no plano astral. E vai dormir, né? Então, você faz as suas preces e a grande invocação. Então, nós vamos começar agora. Então, você fica sem olhar para a tela, né, do celular ou do computador. Feche os seus olhos. Procure uma posição confortável, sentada ou deitada, se já for dormir. Faça algumas respirações lentas e profundas. Coloque a mão esquerda no peito e a mão direita por cima, que leva a sua atenção da cabeça para o plexo, o chakra cardíaco. Faça algumas respirações lentas e profundas, que acalma a mente, né? Traz a gente aqui para o presente. Vamos recitar a grande invocação, mas normalmente você faz antes as suas preces pessoais, se você tiver, e faz também a grande invocação, que vamos fazer agora. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. A luz é a sabedoria. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à Terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. E então agora você coloca as suas intenções naquilo que você deseja que seja trabalhado. E vai dormir, né? Se você não for dormir hoje, quando você for dormir mais tarde, você faz novamente. Então, você observe
o efeito é como se fossem doses homeopáticas, né, da homeopatia. Ele vai paulatinamente, você vai percebendo sonhos mais tranquilos, noites mais tranquilas, acorda bem disposto, começa a ter lembranças dos sonhos, ter compreensão dos sonhos, ter mais tranquilidade na sua vida, mais paz, né? Tudo isso é consequência da harmonização energética, né? Feita pelos seres de luz a seu serviço, né? Então a gente vai desligar agora a conexão pelo Instagram, porque é limitada a 1 hora, e a gente deixa gravado no Instagram, e amanhã a gente sobe isso para o meu YouTube Eduardo Chianga, tá bom? Então a todos uma boa meditação, uma boa noite. Namastê. Namastê, namastê.